Deus está te ensinando a ser forte. Essa mensagem que eu quero passar para você pode mudar a forma como você vai pensar, como você está pensando, e vai fazer sentido talvez na sua vida. O porquê que muitas das coisas têm que acontecer. Eu costumo dizer que a maioria das coisas não tem como a gente controlar. E eu escutei essa frase de uma pessoa que eu acabei conhecendo no decorrer da minha vida. E ela falou: Ah, Everton, não tem como a gente controlar tudo. Nem tudo está ao nosso alcance. E eu fiquei pensando aquilo e falei assim: Meu, faz todo sentido. E uma das coisas que eu aprendi com essa pessoa, ela falou assim pra mim: um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. E a gente, muitas das vezes, a gente não quer viver aquele dia. A gente quer pular etapa. Mas esse vídeo aqui é mais para trazer um entendimento para você, porque talvez você está passando por isso e não sabe o motivo. E esse vídeo pode ser a chave e a resposta que você procurava. Quando eu falo Deus está te ensinando a ser forte, significa que você talvez está passando por algum problema, alguma situação que você está achando que não tem saída, né? Eu costumo dizer que antes da bênção, muitas das vezes tem a preparação. Às vezes a gente tem que passar por conflitos para a gente entender e aprender. E não é Deus te punindo, eu sempre falo isso, não é punição, é sempre preparação. E quando a gente começa a entender e ter essa visão, a gente começa a ver que, poxa, peraí, então quer dizer que às vezes eu tenho que passar por coisas ruins na minha vida para eu conseguir de fato ter algo bom ou para eu aprender com isso, exatamente. Não tem como a gente controlar tudo, né? Eu sei que aqui no meu canal eu sempre falo de Ho'oponopono, lei da atração, mas o ponto que eu pego aqui sempre é a palavra de Deus. É falar e ensinar para vocês que não tem como e 100% controlar o universo, porque não é nós que controlamos ele. A gente somos dele, a gente veio dele, a gente somos Deus em pessoa, mas não tem como eu controlar isso. Não tem como eu chegar numa pessoa e falar assim, ó, não faça isso mais, porque é isso, isso, isso. Não funciona assim. Quem dera se fosse fácil a gente controlar tudo, mas não tem como, nem tudo está no nosso alcance. E eu lembro que teve uma vez que eu estava passando algumas coisas, né? E isso me trazia muita ansiedade, muito desconforto, muita vontade, assim, de, sei lá, de abandonar tudo, né? E, sei lá, parte dessa, como se diz. Mas eu pensei, o que que vai resolver? Nada. Não vai resolver nada. Então, assim, às vezes o conflito interno que a gente tem hoje, os problemas que a gente está carregando, muitas das vezes é porque algo está interno, mais profundo, a gente tem que tentar não deixar de lado, mas tem coisas que não tem como resolver, essa é a verdade. Tem coisa que você consegue resolver e tem coisa que você não consegue resolver. E o que que você faz com um problema que não tem como resolver? Deixa de lado, né? Você vai ficar brigando com um problema, trazendo mais problema, ou você prefere dar um tempo para esse problema e falar assim, ó, não, beleza, você não tem solução? Então fica aí, Deus vai resolver. E tá tudo certo e vai viver. Então, eu convido você a se inscrever no meu canal, a deixar o like. Aqui a gente tem vídeos todos os dias, 9 horas da manhã. É um compromisso que eu tenho com você. E eu tento trazer de fato esse tipo de mensagem para ajudar e a melhorar, a te desenvolver como pessoa, como profissional, sabe? Então, sim, os vídeos são bem bacanas, são bem racionais, são o que muitas das vezes eu deito, durmo, acordo, penso em algo, vem algo na minha cabeça e eu trago para vocês relatos também da minha própria vida e também de outras pessoas. Inclusive, vou trazer vídeos aqui trazendo relatos de outras pessoas também. Mas assim, quando a gente entra nesse assunto de Deus, tem muitas pessoas que falam assim: ah, Everton, eu sou tal e eu levanto bandeira para tal igreja, tal religião. Eu não tô aqui falando o que que eu sou, o que que eu não sou, o que que eu acho que a pessoa tem que ser, o que que eu acho que a pessoa não tem que ser, mas eu já participei de tudo que vocês imaginar, né? Fui daqui aqui de religião, de igrejas, né? Pratiquei outras também áreas. E assim, o grande BO que eu vejo com as pessoas é que elas, muitas das vezes, elas gostam de defender a doutrina delas, o que elas acreditam, né? E tá tudo bem, cada um no seu devido lugar. Mas eu costumo dizer que muitas das vezes a gente também pensa, ah, mas por que que eu tô passando por isso? Eu atraí isso na minha vida? Sim, 99% das vezes, exatamente, você atraiu isso na sua vida. Aí tem gente que fala assim,
Ah, Everton, eu tava tão de boa, eu tava tão tranquilo, nunca imaginei que isso iria acontecer na minha vida, eu nunca imaginei que esse problema ia entrar no meu caminho. Por que isso? Por que eu traí? Por que que eu fiz? Eu não fiz nada de maldade com ninguém, eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada, nada, nada com ninguém, não fiz maldade, eu não prejudiquei ninguém. Por que que isso está acontecendo? E é uma resposta, assim, que muita gente não tem, tá? E eu vou falar pra você, é uma resposta que você nunca vai ter. Agora não. Você nunca vai ter essa resposta. O motivo, o porquê, você não consegue ter. Entendeu? Então você consegue entender que é um processo que você deve estar passando por coisas que podem ter sido antigas, ou o seu interno, ou algo que Deus quer que você aprenda. Eu costumo dizer, nada de ruim vem para o mal. Muitas vezes ele vem para o bem, porque ele te conflita interno, né? E ele te traz, de fato, visões diferentes da vida. Igual na minha vida, eu vou contar aqui um relato para você. Eu era um cara, assim, que eu não era de ir em igreja, religião, não era nada disso, né? Eu era doidão de tudo. Nunca tinha lido uma Bíblia. Beleza. Passasse um tempo depois, eu conheci uma pessoa que era 100% religiosa. Eu conheci essa pessoa mudou eu completamente, né? E é o que eu falo aqui pro meu canal. Todos os vídeos que eu trago aqui é por conta disso, né? É bases em coisas que eu aprendi, que eu quebrei a cara e eu tive que aprender na marra. Então, o que que acontece? Eu era um cara que não era disso, do nada eu virei isso. E assim, isso trouxe de fato grande confusão na minha mente até eu chegar o quê? Ser religioso, bater de frente com pessoas, apontar o dedo na cara de um do outro, falar, ó, assim, 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 e tal. E muitas das vezes a gente começa a travar. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu me estagnei. Eu me travei. Tudo que eu ia fazer eu achava que era errado. Eu falava, não, mas tudo que eu tô fazendo parece que não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Dinheiro não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Se eu for sair hoje fazer isso, isso não vai agradar a Deus, né? Mas sabe uma das coisas que eu aprendi? Que não importa o lugar, não importa onde você vai, o lugar, Deus ele tá ali em qualquer lugar. E muitas das vezes quando a gente tá passando por algum problema interno, ele não é para te prejudicar. Muitas das vezes é para elevar o teu conhecimento, elevar a tua pessoa, né? Você às vezes tem que passar o que tem que passar agora, nesse exato momento, para amanhã você melhorar e poder de fato passar talvez uma palavra para alguém. Não tô falando aqui que você tem que pregar para os outros, tô falando uma palavra sim, um conforto, né? Às vezes você encontra uma pessoa que precisa tanto da sua ajuda, não é dinheiro, às vezes é só sei lá, ajudar em alguma coisa, né? A dar um conselho pra pessoa, a pessoa mudar. Então, né? Como se diz, Deus Deus ele não tá te punindo, ele tá te preparando. Então pensa dessa forma, né? Eu acredito assim que a gente sim de fato atrai muitas coisas ruins. Se a gente vibrar baixo, a gente vai atrair nessa frequência, é fato. Problemas, conflitos, mas é porque, né? E aí tem aquele ditado, e acontece muito. Uns pouco fulano. Vou dar um exemplo aqui pra você ver claro. Olha só pra você ver. Você acha que a vida de todo mundo é perfeita? Não é. Você acha que a vida de todo mundo é 100% uma linha estável? É, eu tô na marazia. Não é, gente, não funciona assim. Eu costumo dizer o seguinte, a vida não é um morango, né? A gente não vive no mundo das maravilhas. A gente vive um mundo aonde cada ser tem seu livre-arbítrio, faz o que quer, consequências tem, né? É, você atrai sim pessoas ruins, se você continuar sendo ruim, se você continuar pensando ruim, você vai atrair isso para sua vida. Mas o que eu costumo dizer é o quê? Antes do novo, vem o vazio. E o vazio não é uma punição, é uma preparação. E às vezes você está se sentindo assim, eu tô vazio interno, eu tô com um problema interno, nossa, eu tô com isso. Às vezes é financeiro, às vezes é relacionamento, às vezes é um amigo, às vezes é uma traição, às vezes não sei o que que é, sabe? Eu não sei, você sabe o que que é. Mas olhe para você, o que que eu posso aprender com isso? Pergunta isso para você, se pergunta. Tem um ditado que fala assim, que é o self, né? Quando você aceita você mesmo. E eu vou te dizer um negócio aqui. Por longo da minha caminhada, da minha trajetória, eu sempre fui um cara que quis ter coisas, materiais, dinheiro, muito dinheiro, não sei o motivo, porque eu, né, hoje eu entendo que é porque, de fato, eu fui uma pessoa bem humilde, né, ainda sou humilde, né, digo em humilde assim, na parte não ter tanta condição financeira, né, então, assim, a gente tem nossos sonhos, cada um tem seus sonhos, cada um tem seu ponto principal onde quer chegar. Todo mundo sabe, você deseja, você quer. Só se você realmente estiver 100% estagnado. Aí você tem que olhar pra você, o que que tá acontecendo comigo, né? Mas sim, igual eu falo. E por que que às vezes a gente tem que passar por isso, né? Por quê? Porque é pra te, não é pra te confrontar, não é porque você é errado, você é diferente dos demais,
É porque não é porque você não é merecedor, porque realmente você é merecedor de todas as coisas boas dessa terra, sabe? Tem até um ditado que eu falo aqui muito no meu canal, você mudar a palavra, em vez de você falar eu estou, mudar por eu estou por eu sou, porque a palavra do eu sou, ela tem muito poder sobre a sua vida. Um exemplo, eu sou o receptor de todas as coisas boas, eu sou abundante, eu sou feliz, eu sou alegre. Olha que bacana, falar coisas boas, é bom demais. Mas existe um detalhe, Everton. Estou passando por problemas. Todo mundo tem problemas. E você não é o único. Você está numa fila igual a todos estão. Só que a diferença é que tem pessoas que, é igual eu falo, pega esse problema, acolhe e fala: tem solução? Tem. Como que eu vou resolver? Por onde eu começo? E tem pessoas que pegam o problema e falam assim: tem solução? Não tem. Ah, então minha vida tá uma bosta. Minha vida tá horrível, perdão a palavra, mas minha vida tá muito ruim. A minha vida tá uma, né, péssima. E às vezes, se você trabalhar uma palavra na tua vida, tudo muda, que é o famoso agradecer. A gratidão, ela tem uma força tão enorme na vida da gente, que a gratidão, ela de fato, ela envolve tudo. Ela envolve a harmonia, o amor, ela envolve a bondade, a generosidade, ela envolve tudo. E quando você começa a agradecer, como se diz, todas as coisas cooperam para o bem, e está na Bíblia. Então, assim, tem um vídeo que eu fiz aqui muito bacana, que eu falo sobre o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, o Salmo 23. Nossa, igual fugiu mais, acho que é o Salmo 23. Se eu tiver errado, corrija aqui, mas acho que eu tenho certeza, deve ser o Salmo 23. É porque eu tô confundindo o 23 e o 91, agora me confundi aqui. Mas vamos lá. Nesse salmo fala, né? Nossa, agora, pera aí, que agora, agora sumiu, é tanta coisa que a gente vai falando. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Nessa passagem bíblica, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ele já diz pra você, não tenha medo. É como se fosse, é igual eu costumo dizer, pegar de semelhança. Imagina algo que te traga tudo que você precisa. Porém, você entrega e confia nessa pessoa. É muito simples. Então, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, o que que ele quer dizer? Deus, o Senhor é o que supre todas as minhas necessidades. Tudo que eu estiver passando hoje é o Senhor que supre. Entendeu? Então, assim, você fala assim, Deus, eu confio em você e entrego para você. Mas, é igual eu falo, no caos, é no caos e é nos problemas que a gaveta, meu amigo, cheia de bagunça, vai encontrar as feridas. É nesse problema que você vai conseguir se encontrar. E é nesses problemas que os fortes, né? Que você consegue passar pela derrota. É nesses problemas, nesses conflitos que você encontra a vitória. E eu costumo dizer, gente, que se você for pegar as passagens de pessoas da Bíblia mesmo, né? Se você for ficar lendo as passagens de pessoas, né? Igual José, enfim, vários outros, não vou falar todos aqui pra vocês, mas sim, vários relatos de pessoas que saíram, meu, não tinha nem onde cair morto, como se diz aquele ditado, né? Não tinha nem onde cair morto. E conseguiu. Passou um baita problema. Passou uma dificuldade lascada. E você acha que às vezes é só com você que está acontecendo? Não é. Então acalma o teu coração. Se acalme. Eu costumo dizer, vai viver. Vai fazer o que tem que ser feito nas condições que você consegue. Everton, um grande exemplo que eu dou, Everton, não tem dinheiro. Eu queria tanto sair, queria me desaparecer. Você não precisa de dinheiro, vai ali no parque ali, deita numa grama, ó. Oh, olha pro céu. Não, mas que céu bonito, rapaz. Que pôr do sol bonito, coisa boa. É isso. Esses dias pra trás eu tava pedalando de bike e andando aqui no bairro, né? No meu bairro aqui, dando um rolezinho. Rapaz, eu vi o sol de longe se pondo assim. E aí eu fui, passei num lugar. E eu vi um rapaz sentado. Gente, olha pra você ver que coisa legal. Eu vi um rapaz sentado numa mureta de frente à rodovia e eu vi a motinha dele lá parada, né? E, e a motinha dele tava parada lá. Ixi, a bateria tá acabando. Mas vamos lá. E a moto dele tava parada de frente pra rodovia. Aí eu vi aquela cena lá e o pôr do sol assim descendo. Imagina, pensa vocês, você tá aqui, eu tô aqui, né? Andando de bicicleta, aí eu parei e vi o cara sentado assim numa mureta, de frente pra uma rodovia, que passa a rodovia, a motinha dele parada aqui e ele olhando pro pôr do sol aqui, ó. Né? E o pôr do sol é lindo lá, lindo. E o pôr do sol descendo lá na montanha. Aí eu fui, parei de bicicleta aqui, aí eu pensei, né?
Falei, ah, vou continuar pedalando. Falei, ah, vou lá sentar com esse cara e vou trocar uma ideia com ele. Cheguei lá nesse rapaz, né? Ele ficou até um pouco meio assustado, né? Na hora que eu cheguei, porque a pessoa deve pensar, será que é um ladrão? O que que é? Aí eu cheguei lá, parei minha bicicleta, falei, nó, cara, que lugar bonito, hein? Que sol bonito. Mas eu já conheci o lugar. Eu cheguei sim, né? De curiosidade mesmo, só pra ver mesmo também o pôr do sol, que tava lindo o pôr do sol. E eu fui, e ele sentado lá, a gente foi e trocou ideia, né? E ele falou assim pra mim, nossa, eu venho aqui praticamente quase todos os dias ver o pôr do sol. E ele falou pra mim uma coisa que eu carrego hoje pra minha vida, né? O pôr do sol ele cura. O nascer e o pôr do sol, ele tem cura. E você sabia que Deus, quando ele finalizou o mundo, que foi no caso, se a gente pegar a Bíblia, Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou, né? Ao pôr do sol começa ali às 6 horas. Por isso que muitas pessoas amam o pôr do sol, que na hora que ele está descendo, né? Lá, aquele céu lindo, aquela coisa bonita. Não sei nessa cidade, talvez está muito nublado. Mas pega quando o céu estiver limpo e você vê o sol se descendo. É lindo demais. É perfeito aquilo, sabe? E assim, ele falou pra mim, nossa, o pôr do sol ele tem o poder de curar a pessoa. Olha só pra você ver, um homem falando isso pra mim. Eu achei isso legal, né? Porque assim, nós homens, nós não somos muito sensíveis nessa parte, tá? A gente é mais, né, brutalidade, fala muita coisa necessária. Mas um rapaz falando isso pra mim, eu achei aquilo lá muito legal. Então, assim, se você está passando por dificuldade, encontre uma saída. Como, Everton? Vai ver um pôr do sol, vai se conectar, né, com a natureza, vai ficar mais próximo de pessoas que você gosta, sabe? Porque o caos, ele tem para todas as pessoas. Então você não está sozinho nessa, sabe? Eu costumo dizer, não se sinta mal por isso. E não tem como controlar tudo, tá? Por mais que a gente vibra, positividade, frequência boa, mas sempre acontece alguma coisa. E eu falo, não é uma punição, é sempre uma preparação. E um outro detalhe que eu falo para todas as pessoas, e adoro falar isso, né? Porque eu acho que é o que mexe com todos nós, é que pense um dia de cada vez, tá? Um dia após o outro dia, você vai ver. E as coisas vão se encaixando aos poucos como tem que ser encaixado. Se você hoje está passando por isso, não se sinta sozinho, não se sinta mal. Procure pessoas que você gosta, procure fazer coisas que você gosta, dispersa isso da sua cabeça, tira isso da sua cabeça. Eu tenho certeza que vai resolver. Aqui temos Ho'oponopono, que eu ajudo você a fazer o Ho'oponopono da gratidão, que é algo assim lindo, muito bom e vai te ajudar demais. E a gratidão de fato vai mover tudo isso para o bem da sua vida, tá? Bom, vou deixar aqui no primeiro link da descrição todos os meus livros. Tem o primeiro livro que é Pare de Rezar, Comece a Reagir, o segundo que é A Magia da Manifestação, que é um livro assim extraordinário. O Pare de Rezar e Comece a Reagir, a capa é forte, tá? Mas é algo assim que vai te trazer um conhecimento muito sólido, principalmente na parte de Deus. Eu pego muito nesse ponto, tá? Lá tem muitas outras áreas que a gente pode, de fato, trabalhar. E tem também, né, o... Ah, esqueci o nome do meu livro. Nossa, fugiu da minha cabeça. Mas, gente do céu, agora fugiu. Tanta coisa que vai falando, eu não corto meus vídeos. É... Ah, esqueci, mas é o Ho'oponopono, a Bíblia do Ho'oponopono. É um livro extraordinário, muito bom também, vai te ajudar, vai fazer você entender como funciona o Ho'oponopono, tá? E é muito bom. E um outro detalhe, no último, se você descer lá embaixo, você vai ver que tem um pacote promocional que custa, eu acho que R$ 147, tá? E você vai estar ganhando todos os meus livros gratuitos e levando de fato um treinamento para tua vida, tá? Bom, esse é o vídeo, eu espero que você tenha assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta se faz sentido para você. Eu espero que Deus abençoe grandemente a sua vida e possa te prosperar e te tirar desse processo. E lembra, não é punição, é preparação, tá? Que Deus abençoe você. Um forte abraço, te espero no próximo vídeo.